O presidente Trump diz que um acordo histórico com o Irã pode ser assinado hoje, abrindo o Estreito de Hormuz e encerrando as ambições nucleares da Guarda Revolucionária Islâmica. Com Teherã já questionando o anúncio, será que o acordo vai mesmo acontecer? E se ocorrer, o que de fato está incluído? Vamos analisar o que sabemos e o que ainda é mistério no Jerusalém Minute de hoje. Bem-vindo ao Jerusalém Minute na JNS TV. Alex, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que Estados Unidos e Irã estão perto de assinar um memorando de entendimento. Está previsto para ser assinado em algum momento no domingo. Os iranianos, na verdade, estão negando, dizendo que isso não vai acontecer hoje. Quando você estiver assistindo a isso, já saberá se aconteceu ou não. O presidente Trump tem feito muitas postagens na Truth Social recentemente, afirmando querer colaborar com o Irã e todo o Oriente Médio por muito tempo. Espero que esse processo todo se resolva de forma rápida, fácil e tranquila. Se isso não ocorrer, o presidente Trump ameaça retomar a guerra, mas talvez já tenhamos superado esse ponto. Bem, o establishment israelense acredita que Trump está avançando com a assinatura de um acordo. Eles esperam que isso aconteça no domingo ou na segunda-feira, mas ainda não está certo. Com certeza há exibicionismo, jogo de cena de todos os lados, cada lado querendo mostrar que são os vencedores de qualquer coisa que for assinada aqui, mas Israel reconhece que Trump já tomou sua decisão aqui e vai seguir em frente formalmente com a assinatura. Isso ocorre após muita negociação e semanas de idas e vindas. Vimos um tipo de reportagem da CNN mostrando que Trump disse algo como 37 vezes que vocês estavam prestes a fechar um acordo desde o cessar-fogo. E então, até o final da semana passada, vimos o que parecia ser um aumento da pressão. Vimos a queda de um helicóptero Apache, vimos represálias e depois grandes ameaças de tomar a ilha Karg e de retornar à ação militar. Acho que muita gente em Israel pensou, depois que tivemos essa pequena rodada em que o Irã enviou 24 mísseis balísticos para Israel, e Israel respondeu que Trump estava perdendo a paciência e que íamos voltar a um conflito militar direto entre os Estados Unidos e o Irã. O que vemos agora é que, na verdade, esse confronto provavelmente criou as condições que forçaram os iranianos a reconhecer que eles tinham estendido o processo o máximo possível e que, se quisessem evitar que os Estados Unidos voltassem a uma campanha aérea, teriam que assinar agora. E realmente parece que é isso que está acontecendo. Sim, nesta semana, Trump e os americanos atacaram o Irã por 2 dias e depois houve um terceiro dia, quando Trump disse que atacaria ainda mais forte, acho que na quarta ou quinta-feira. E então, de repente, no último minuto, tudo foi cancelado. Certo, mas agora a questão é sobre o que eles vão assinar, certo? Você ouve falar de uma assinatura como fim de guerra, Trump dizendo que acabou a guerra, mas na verdade o que está sendo assinado é um acordo de cessar-fogo de 60 dias que exige a abertura imediata do Estreito de Hormuz, mas que todas as outras questões, especialmente as importantes, como o que acontece com o urânio enriquecido dentro do Irã, sabe? O que ocorre com o apoio do Irã a grupos terroristas na região e sobre os mísseis balísticos? Tudo isso só será negociado em uma segunda etapa, se é que vai ser negociado. Questões como financiamento de grupos intermediários ou mísseis balísticos podem nem ser negociadas. Trump ainda comenta sobre o urânio enriquecido. Então, eu suponho que isso vai estar nas discussões para qualquer que seja a segunda rodada de negociações, mas se você olhar como os iranianos prolongaram esse processo para chegar à primeira etapa das negociações até que se tenha um acordo assinado na segunda fase, na verdade você não tem um acordo. Você só tem a abertura do Estreito de Hormuz com um compromisso americano de não voltar a lutar contra o Irã. Quero voltar aos detalhes do memorando de entendimento em 1 minuto, mas vamos focar no lado israelense. A pergunta que está sendo feita é: o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu estão de acordo sobre o Irã? Houve uma reportagem da Axios dizendo que Netanyahu foi deixado no escuro sobre o acordo. Ambos os líderes, tanto o presidente Trump quanto o primeiro-ministro Netanyahu, insistem que o Irã não pode obter, não pode produzir ou adquirir uma arma nuclear. Mas dito isso, há tantas outras questões pendentes. Bem, eu diria que a parte disso que está incorreta é que Israel está sendo deixado no escuro. O presidente e o primeiro-ministro conversam quase diariamente e os altos escalões das administrações mantêm contato constante.
Então nada está acontecendo sem que o outro lado saiba disso. Mais um relatório sem fonte, é isso? Ok, Axios. Com certeza. Mas a parte do que Barack Ravage e a Axios estão relatando aqui que está correta é que não há um alinhamento nesse acordo, certo? O presidente Trump quer esse acordo principalmente pelo que eu acredito serem preocupações internas, baixar o preço do petróleo, chegar ao fim de semana de 4 de julho, a festa de 80 anos do Trump, Copa do Mundo, indo para as eleições de meio de mandato com um acordo, sem essa guerra se arrastando. Ele quer dizer, eu falei que era uma campanha, mas não é. Não é uma guerra sem fim, nem dessas chamadas guerras eternas. Mas para Israel e Netanyahu, eles não estão satisfeitos com o acordo. Eles acreditam que, enquanto houver urânio enriquecido debaixo da terra, o Irã ainda está a apenas um passo de partir numa corrida para obter uma arma nuclear. E em Israel existe a crença de que, sabe, quando há vontade, há um caminho. Da mesma forma que o Irã desenvolveu seu programa de armas nucleares até este estágio, usando instalações secretas, que ou já podem ser outras instalações existentes que são instalações secretas, ou que o Irã vai desenvolver outras instalações secretas para enriquecer esse urânio. Então, existe a crença de que a ameaça existencial ainda permanece. Não só isso, sabe, porque você entrou em um conflito total com o Irã diretamente. E não foi só Israel, também foram os Estados Unidos. Na verdade, vocês aproximaram os iranianos ainda mais do desejo deles de correr para a nuclearização, porque esse é o maior fator de dissuasão deles, certo? Essa é a arma definitiva. Então, o sentimento em Israel é que eles realmente fizeram muito nessas 6 semanas. Mas enquanto esse regime ainda estiver de pé, enquanto o urânio enriquecido estiver lá, eles não acreditam que os iranianos, como Trump diz, não queiram mais uma arma nuclear, que ainda existe um perigo significativo, e que o cessar-fogo, na verdade, só limita a influência que os Estados Unidos têm e também limita a capacidade de Israel de agir no Irã, se sentir que sua segurança existencial está sendo ameaçada. Alex, como você disse, não é um tratado nuclear final, mas uma estrutura inicial para encerrar as hostilidades. Vamos abordar os detalhes possíveis do memorando de entendimento. O Irã se comprometeria com os detalhes relatados. Quero dizer, o Irã se comprometeria a impedir o desenvolvimento ou aquisição de armas nucleares. O acordo daria início a uma nova rodada de negociações. Isso é só o início, visando desmantelar as capacidades de enriquecimento de urânio do Irã e abordar essa questão. Você citou o estoque de urânio enriquecido. Os Estados Unidos estariam buscando restrições ao programa de mísseis do Irã e ao apoio a grupos regionais por procuração. Foi relatado e queremos comentar. O Irã abriria o Estreito de Hormuz. Inicialmente, aparentemente após a assinatura, alívio das sanções e acesso a fundos iranianos congelados poderiam ser oferecidos. E isso também é um ponto-chave, um item importante, devo dizer, no acordo. Os Estados Unidos vão simplesmente, como fez o governo Obama, entregar, não consigo imaginar o presidente Trump entregando paletes de dinheiro ao Irã de forma alguma. Mas, sabe, aliviar os fundos iranianos neste momento, é prematuro falar sobre isso. Vamos abordar os mísseis balísticos, representantes iranianos, Hezbollah e outras organizações terroristas. O Irã claramente não está nesse acordo por acaso. Eles prolongaram as negociações por semanas, então, obviamente, estão conseguindo o que desejam. Primeiro, eles querem garantias dos Estados Unidos de que não serão bombardeados. Mas, no fundo, o objetivo deles é conseguir dinheiro. Sabe, o bloqueio econômico que Trump impôs, fechando o Estreito de Hormuz, estava realmente sufocando o regime iraniano. E também havia um sentimento em Israel de que, ok, você não quer retomar a campanha militar, tudo bem. Mantenha o bloqueio econômico, mantenha as sanções o mais rigorosamente possível e talvez você esteja a apenas algumas semanas do colapso desse regime. Muitas pessoas falavam sobre como a economia do Irã estava literalmente em seus últimos suspiros e que se a economia colapsasse completamente, isso poderia ter sinalizado um retorno ao movimento de protesto e a possibilidade de uma mudança de regime, que era definitivamente o objetivo de Israel, porque o sentimento em Israel é que se houver uma verdadeira mudança de regime, então eles estarão lidando com líderes que, quando dizem que o Irã não quer uma arma nuclear, Israel pode acreditar neles, porque esse seria um regime diferente, um regime que quer voltar à comunidade das nações, mas aqui você está lidando com esse mesmo regime.
Então, quando você fala sobre os detalhes do memorando de entendimento, o que Trump vai fazer, ele não vai entregar paletes de dinheiro porque ele argumentou contra o conceito de obter uma arma nuclear. Obama entregou paletes de dinheiro. Agora você verá alívio de algumas dessas sanções endurecidas. Já vimos relatos esta semana de que os Emirados Árabes Unidos, que estavam segurando até 10 bilhões de dólares que de outra forma teriam sido transferidos para o Irã, podem estar liberando esses fundos. Você também pode ver outros países da região, como o Catar, enviando fundos ao Irã, sejam empréstimos, doações ou outros. Então, o dinheiro é fungível e pode circular de diferentes lugares. O que você provavelmente vai ver aqui é que, primeiro, o Irã pode começar a vender petróleo novamente. Então, isso é uma grande entrada de capital e recursos com os quais o Irã pode trabalhar, algo que eles realmente não puderam fazer durante esse longo período de guerra até chegarem a essa negociação. A segunda coisa é que fundos de outros lugares provavelmente vão fluir para o Irã, mas estamos falando de uma grande entrada de bilhões de dólares no regime. E, obviamente, a pergunta é o que eles vão fazer com isso. Claro, é preciso reconstruir, pois houve muita destruição no Irã durante as 6 semanas de campanha, mas você também tem seus representantes. Você tem o Hezbollah em particular e os Houthis de um lado, e então você também tem potencialmente a corrida iraniana em direção às armas nucleares. Vou falar mais sobre o Hezbollah em breve, pois continuam os ataques à fronteira norte de Israel. Em seguida, abordaremos o Líbano. Mas a questão do urânio, de acordo com a Axios, novamente, o presidente Trump concordou que uma opção para resolver o impasse do urânio do Irã é diluir o estoque dentro do Irã, sob supervisão de inspetores da ONU. E já vimos no passado como os inspetores da ONU foram absolutamente incompetentes ou não tiveram sucesso em lidar com o programa nuclear do Irã. Por que acreditar que agora será diferente? Bem, você sabe, eu não sou especialista em enriquecimento de urânio de forma alguma, mas se você estava falando anteriormente sobre remover isso, extrair do país, sabe, com os Estados Unidos e a China sendo os únicos países, como Trump disse muitas vezes, que tinham a tecnologia para conseguir extrair. Agora você está falando sobre, quero dizer, e nós não sabemos a confiabilidade desses relatos, mas se você está falando sobre diluir isso, sabe, eu não sei como acontece a diluição do urânio enriquecido, ok? Mas eu suponho que isso seja algum tipo de processo reverso da mistura, que é o que o enriquece, mas o que isso significa é que ainda está lá. E da mesma forma que você começa com um lote de urânio, e então é meio que como fazer uma massa, certo? Você pega a farinha e a água e então coloca em um liquidificador e no começo fica tudo muito grosseiro. Mas à medida que você vai avançando, aquilo começa a ficar mais homogêneo e chega mais perto do grau militar. Então agora você está falando sobre algo como diluir isso, meio que fazer uma engenharia reversa, mas ainda está lá, o que significa que se o Irã tiver acesso a isso, depois desse processo de diluição, agora tudo o que você precisa fazer é simplesmente mudar a direção e começar a enriquecer de novo. O que você realmente quer ver é que o Irã nem sequer tenha acesso a isso, que eles não tenham nenhuma necessidade no país de urânio enriquecido, nem para fins de armamento e nem mesmo para o que eles chamam de fins pacíficos. O Irã não precisa de energia nuclear. Ok, este é um país rico em petróleo e gás natural. Eles não têm nenhuma necessidade de energia nuclear. É uma farsa quando dizem que precisam ou têm direito a isso. Israel e os Estados Unidos jamais devem acreditar, mesmo por um momento, que enquanto houver qualquer urânio enriquecido, eles não estejam pensando no momento e no processo para levá-lo ao grau de armamento futuramente. Alex, mais uma reação de Israel, agora do ministro da Defesa Katz, dizendo que o presidente dos Estados Unidos lidera um acordo com o Irã baseado nos interesses americanos, incluindo o objetivo comum com Israel de impedir que o Irã tenha armas nucleares. Katz afirmou que esperamos que ele mantenha esse princípio, além de outros relacionados a mísseis e representantes do terror. Israel repetiu várias vezes que é preciso enfrentar os mísseis, o Hezbollah, o Hamas, os Houthis e outras organizações terroristas apoiadas pelo Irã há anos. Acho importante o que Katz diz. Os Estados Unidos lideram um acordo focado nos interesses americanos. Está claro que não é do interesse de Israel. Se fosse do interesse de Israel,
não haveria acordo neste momento. Então, qualquer um que anda por aí dizendo que Netanyahu está controlando o presidente dos Estados Unidos, acho que esse acordo de cessar-fogo é uma indicação de que o presidente está encarregado de garantir os interesses americanos. Quando isso coincide com o interesse de Israel, esses dois aliados já provaram que conseguem trabalhar juntos. Você viu como eles colaboraram bem por 6 semanas ao bombardear instalações nucleares iranianas. Agora, acredito que Israel está muito melhor, por um lado, como resultado de todos os bombardeios. Não podemos dizer que a campanha de 6 semanas foi uma campanha ineficaz. Foi absolutamente eficaz. Na verdade, atingiu todas as instalações nucleares conhecidas, atingiu grande parte dos mísseis balísticos iranianos, não só os estoques, mas também as instalações onde produziam mais. Então, em termos de segurança, certamente a ameaça imediata foi reduzida, sem contar o fato de que você está entrando nesse acordo e o fato de que um segundo acordo precisa ser negociado. Isso, eu acho que reduz drasticamente a iminência de uma ameaça do Irã tomar alguma ação contra Israel. Então, isso é certo. Mas, ao mesmo tempo, ainda assim, porque a situação realmente, acho que a palavra é conflagrar ou escalar de forma tão dramática que, sabe, não existem mais tabus. Não existem mais linhas vermelhas que você sabe que não podem ser cruzadas. Então, eu realmente acho que o trabalho ainda não está concluído aqui. Também acho interessante o que Katz disse na segunda parte dessa citação. Ele disse que Israel deve garantir que, no futuro, continuaremos tendo a capacidade de agir de forma independente para impedir que o Irã adquira armas nucleares. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e eu ordenamos às forças de defesa de Israel que se preparassem. Sabe, então é muito importante entender que este memorando de entendimento que está sendo assinado entre os Estados Unidos e o Irã, Certo. que Israel não faz parte desse acordo de forma alguma. Agora, certamente o presidente dos Estados Unidos pode exercer uma influência significativa sobre Israel. E o presidente dos Estados Unidos não ficaria feliz se Israel fosse bombardear o Irã amanhã, e Israel não vai bombardear o Irã amanhã. No entanto, se em algum momento, digamos que se torne de conhecimento público que o Irã estava desenvolvendo uma nova instalação nuclear em algum lugar, seja o presidente Donald Trump o presidente, ou se já tivermos passado do mandato do presidente Donald Trump, Israel não é parte desse acordo. E vimos repetidas vezes que Israel tem estado disposto a agir de acordo com seus próprios interesses estratégicos, e certamente espero que, se Israel sentir que o Irã está tomando medidas que afetam a segurança existencial do Estado de Israel, o primeiro-ministro não terá medo de agir. Sobre o primeiro-ministro, se não fosse a guerra, provavelmente discutiríamos bem mais as eleições para o Knesset de Israel, ainda previstas para outubro ou antes. E a questão é, como essa situação com o acordo a ser assinado, o memorando de entendimento, vai impactar o primeiro-ministro Netanyahu internamente? Tivemos Yair Lapid, claro, da oposição, criticando duramente o primeiro-ministro no fim de semana. As eleições estão chegando, Alex. Como esse acordo vai impactar o primeiro-ministro? Posso dizer, como a mídia israelense está mostrando isso agora, como uma grande derrota para o primeiro-ministro Netanyahu. A imprensa israelense basicamente está dizendo que Netanyahu perdeu o apoio do presidente Trump, sabe? E o que eles buscam fazer lá é eliminar todos os avanços ou ignorar todos os avanços, porque você teve. Qual foi potencialmente a maior conquista diplomática da história do Estado de Israel? O fato de os Estados Unidos terem bombardeado o reator nuclear de Fordow em junho passado, durante aquela guerra de 12 dias. Mas ainda mais que Israel e os Estados Unidos estavam voando lado a lado por 6 semanas, bombardeando todas as instalações nucleares conhecidas no Irã e todos os mísseis balísticos, e até mesmo eliminando o líder supremo. Quero dizer, isso foi uma vitória tremenda. E é impressionante como a imprensa israelense agora está tentando transformar uma vitória em derrota aqui, alegando que isso você sabe, realmente o fim do efeito de Netanyahu. E o motivo pelo qual eles estão fazendo isso é para dizer, você sabe, antes Netanyahu teria afirmado que você precisa de Netanyahu porque a única maneira de manter Trump, você sabe, do lado de Israel é com Netanyahu. Mas quando você viu o presidente dos Estados Unidos sugerir na semana passada que talvez Netanyahu nem concorra, você sabe, isso vem depois de várias vezes em que o presidente disse coisas maravilhosas sobre Netanyahu,
como ele tem sido um grande primeiro-ministro em tempos de guerra e como ele pediu ao presidente israelense Herzog para perdoar Netanyahu das acusações de corrupção. Quando você vê agora que Trump está dizendo, ok, pela primeira vez, estou agindo em um interesse que é um interesse americano, que eu entendo especificamente que não é o interesse israelense, estou fazendo exatamente o que sei que o primeiro-ministro Netanyahu não gostaria. Veja, ele está enviando um sinal e a imprensa israelense está captando e dizendo, adivinha? Sabe, o que Netanyahu conseguiu realizar, ele já fez. Ele realizou tudo o que ia realizar. E agora talvez Trump esteja cansando dele. Trump está agindo no interesse americano. E isso faz com que Netanyahu não seja mais o homem indispensável. E vai ser muito interessante ver como Netanyahu reage a isso. Ainda não vimos a reação completa de Netanyahu a isso. Quero dizer, ele está tentando, por um lado, demonstrar todos os ganhos de guerra que foram conquistados ao longo desses 2 anos e meio, que são imensos. Por outro lado, ainda não vimos uma reação formal que, na minha opinião, possa acalmar a maioria dos israelenses que estão vendo isso como uma derrota diplomática. Então, Alex, mesmo com o memorando de entendimento, os combates continuam no Líbano. Mesmo nesta manhã, como mencionei antes, pelo menos 3 drones foram lançados pela organização terrorista Hezbollah contra Israel. As forças de defesa de Israel atacaram mais de 70 alvos terroristas no sul do Líbano nas últimas 24 horas. A guerra com o Hezbollah continua. E o primeiro-ministro Netanyahu, na verdade, apareceu na televisão outro dia falando diretamente em inglês ao povo do Líbano, assim como já fez no passado com o povo do Irã. Vamos conferir o vídeo. Israel quer paz com vocês. Agarrem o seu futuro. Juntem-se a Israel. Garantam segurança e prosperidade para nossos filhos. E uma vez que o Hezbollah seja desmantelado, as possibilidades serão infinitas e estão nas alturas. Então, Alex, a guerra ela ainda continua na fronteira norte de Israel. Você acredita que o memorando de entendimento impactará o norte de Israel e o Hezbollah? Bem, certamente o presidente Trump vai querer e os iranianos também vão querer parte da negociação para também chegar a um cessar-fogo total com o Líbano e mais especificamente com o Hezbollah. Quero dizer, o Líbano não está atacando Israel. O Hezbollah é que está atacando Israel. E o presidente tem tentado facilitar várias rodadas de negociações entre Israel e o Líbano para um acordo de normalização ou um pacto de não agressão, como o presidente do Líbano chamou. E eu acho que vai ser muito interessante ver como todos os lados vão agir em relação à questão do Líbano. Por um lado, os iranianos estão usando o Hezbollah novamente como um grupo terrorista por procuração para atacar Israel. Agora, eles estão exigindo do presidente que Israel pare de atacar o Hezbollah, mas ao mesmo tempo estão pressionando o Hezbollah a atacar Israel, porque eles querem forçar Israel. Tem que escolher entre parecer fraco e fazer Netanyahu parecer muito fraco internamente. Ao desistir de uma frente ativa, onde o Hezbollah ainda está atacando o território israelense e Israel não responde, ou Netanyahu dizendo, bem, nós vamos responder ao Hezbollah, mas isso vai significar irritar Trump ou potencialmente você violar o espírito do memorando de entendimento, certo? Porque tivemos há apenas uma semana o Hezbollah intensificando os ataques, Israel dizendo, bem, se vocês estão intensificando os ataques, nós vamos atrás do quartel-general do Hezbollah em Daweya, que fica nos subúrbios de Beirute. E então o Irã dizendo, bem, se vocês atacarem Beirute, então nós vamos atacar vocês, certo? Então você tem um ciclo completo aqui. Então eu acho que Netanyahu vai ter que agir com muita inteligência agora. Por um lado, enquanto o Hezbollah estiver atacando, você não pode ignorar esses ataques. Não dá para esperar que, por vontade do Irã ou do presidente dos Estados Unidos, o Hezbollah pare de lutar. É preciso responder a qualquer ataque ao território soberano, não estamos falando de ameaças, mas de ataques em curso. Houve um drone que atingiu muito perto de uma casa na cidade de Shomit, a poucos metros de uma casa, você sabe, neste fim de semana aqui. Então, ao mesmo tempo, Netanyahu não vai querer escalar dramaticamente a situação, porque isso poderia atrapalhar o que Trump está tentando conquistar esta semana. E aí, o que eu esperaria que acontecesse é que você vai ver o Hezbollah continuar fazendo o que está fazendo, testando os limites desse acordo e Israel respondendo. Mas respondendo de uma forma que, por um lado, demonstre que eles estão respondendo, que não tem nenhum cessar-fogo ou qualquer compromisso com um cessar-fogo, mas também não estão agravando muito a situação.
Você lembra que o presidente, ao ser questionado no Salão Oval na semana passada, disse: o que é um cessar-fogo? Acho que, em tom de brincadeira, Netanyahu disse: desculpe, Trump afirmou que um cessar-fogo ocorre quando os tiros diminuem. Moderno, moderado? Certo? Então, eu acho que o que você vai ver é que Israel vai manter o conflito com o Hezbollah em fogo baixo, por enquanto. Pelo menos até passar essa cerimônia de assinatura, seja lá quando for, se acontecer na próxima semana, e então observar o que o Hezbollah faz. Se o Hezbollah, você sabe, meio que diminuir o ritmo e permitir que Israel também reduza seus ataques, talvez a gente veja uma espécie de saída suave desse conflito. Mas se eles continuarem e em algum momento você tem que perceber que o Hezbollah está atacando para acertar o alvo, e cada um desses ataques pode causar danos significativos. O que limita esses danos significativos são as capacidades defensivas de Israel, certo? Você tem o domo de ferro, você tem lasers que estão derrubando drones, mas se as próprias medidas defensivas de Israel falharem ou escorregarem em algum momento e o Hezbollah conseguir realizar um grande ataque, aí você pode ver Israel acelerando novamente essa campanha. Não sabemos como isso vai se desenrolar nessas conversas de normalização. Israel não faz parte desse memorando de entendimento que é entre Estados Unidos e Irã. O Líbano vive uma situação de guerra ativa e não está a milhares de quilômetros de distância, como acontece com os Estados Unidos e o Irã, ou até mesmo com Israel e o Irã. Isso é bem na nossa fronteira. Então, pode ter certeza de que Netanyahu não tem escolha a não ser continuar pressionando o Hezbollah. Alex, se as coisas já não fossem agitadas o suficiente com Israel lutando em 7 frentes diferentes, agora você tem uma situação em que a Turquia entrou em cena, por assim dizer, nos últimos dias. O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, atacou o presidente turco Erdogan na última quarta-feira, após Erdogan acusar Israel de ameaçar a estabilidade regional. Então, há muita conversa entre os dois lados. Uma guerra entre Israel e Turquia? É isso que precisamos agora? É realmente necessário neste momento? Parece que a Turquia, várias vezes nesta semana, incitou hostilidade contra o Estado de Israel. Bem, essa incitação faz parte de tentar, você sabe, tirar vantagem enquanto parece que essa guerra está chegando ao fim. É apenas a maneira dele de dizer que, você sabe, foi culpa de Israel que toda essa guerra aconteceu, o que é, você sabe, uma completa distorção e inversão do que realmente aconteceu. Israel foi atacado sem provocação em 7 de outubro, foi imediatamente atacado sem provocação pelo Hezbollah. Israel disse ao Hezbollah: fiquem fora disso. Se vocês ficarem fora disso, estão limpos. Nós vamos lidar apenas com o Hamas. Porque o Hezbollah disse: não, nós vamos nos envolver. A mesma coisa com os Houthis. Eles se envolveram. Israel foi atacado por 7 frentes diferentes durante essa guerra. E algumas dessas frentes, incluindo o Hamas, são apoiadas pela Turquia. Quando você fala sobre instabilidade regional, sabe, Erdogan foi quem reconheceu que o presidente sírio Bashar Assad estava em uma posição particularmente vulnerável com o enfraquecimento do Irã, de um lado, e o enfraquecimento do Hezbollah do outro. E foi ele quem apoiou al-Shara para entrar e basicamente tomar conta da Síria. E al-Shara é um representante. Quero dizer, essa é a preocupação, que al-Shara seja um representante da Turquia. Então, a posição estratégica da Turquia aqui melhorou dramaticamente com a queda de Bashar Assad. Ele está aproveitando para atacar Netanyahu. E, ao mesmo tempo, Erdogan também está tentando manter relações próximas com o presidente Trump. E talvez, sabe, as declarações de Erdogan aqui sobre como Israel estava ameaçando a estabilidade regional tenham levado Trump a pressionar ainda mais Netanyahu. Então você tem toda essa dinâmica regional. Não acredito que Israel vai entrar em guerra imediata com a Turquia. Claro, ao analisar o que ocorreu no geral, sem sabermos como o Irã reagirá, suponhamos que até Trump atenda ao que os iranianos desejam. Os iranianos ainda estão extraordinariamente fracos, em uma posição enfraquecida. Seus grupos aliados foram enfraquecidos, a economia deles foi enfraquecida, a quantidade de mísseis balísticos que eles têm foi reduzida, as instalações nucleares deles, sabe, todas foram prejudicadas. O Irã continua como um animal ferido aqui, mesmo que Trump ofereça ajuda, e nós não sabemos o que vai acontecer, mas eles certamente não são mais a hegemonia regional que aspiravam ser antes de 7 de outubro. E isso cria um vácuo. E quem quer preencher esse vácuo?
Bem, você está vendo essa nova aliança da Irmandade Muçulmana que inclui o Catar, a Turquia e potencialmente o Egito. E você pode ver o Hamas, que era um ator sunita, um ator muçulmano sunita que havia se alinhado com o crescente xiita iraniano. Você sabe, por razões estratégicas, que isso poderia realmente mudar, voltar para o alinhamento teológico mais natural, que é, como membro da Irmandade Muçulmana, se ligar novamente ao Egito, se ligar novamente ao Catar, se ligar novamente à Turquia. Então, você sabe, existe aqui a ameaça, e eu acho que Erdogan, pelas suas declarações, está deixando claro que quer ocupar esse vácuo, que está sendo deixado pelo acesso enfraquecido do Irã para criar um novo eixo sunita, que está essencialmente criando um anel de fogo, assim como o Irã fez ao redor do Oriente Médio. Ainda falando da Turquia, mas quero avançar aqui, chamo isso de karma. O procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, foi suspenso enquanto aguarda uma votação dos Estados-membros sobre seu destino. O órgão dirigente do tribunal diz que isso ocorre após investigação de acusações de assédio sexual contra ele. Karim Khan emitiu mandados de prisão para Netanyahu e o ex-ministro Gallant devido à guerra entre Israel e Hamas. Aqui, esse promotor se voltou contra Israel, o primeiro-ministro e o ministro da Defesa, e agora enfrenta sua própria batalha legal, certo? Bem, Eu não diria que isso é karma. Acho que ele está apenas recebendo o que merece. Mas você sabe, essas acusações de má conduta sexual já eram conhecidas antes de Karim Khan emitir os mandados de prisão para Netanyahu e Gallant. Então, se você pensar bem, esse cara, Khan, seria suspenso em algum momento por causa dessas acusações. Eu não sei quando isso aconteceria. Sabe, eu não tenho acesso a como eram essas investigações, mas de repente você vê que a pressão sobre Khan está aumentando por causa dessas acusações de má conduta sexual. Então, o que Khan faz? Aí ele rapidamente acelera o processo contra Netanyahu e Golan, mesmo sem seguir adiante. E recusa o convite israelense para vir investigar por conta própria o que realmente está acontecendo em Gaza. Khan diz: estou sem tempo. Sabe, então o que eu preciso fazer para reverter a pressão contra mim é exatamente o que toda a comunidade internacional quer que eu faça, que é emitir esses mandados de prisão contra Netanyahu e Golan. Por um lado, ele tenta distrair, ele não tem nada a perder e fará seu ato final. Qual será seu legado? O legado dele vai ser que ele ficou conhecido como aquele que cometeu má conduta sexual? Ou o legado dele vai ser como aquele que emitiu o mandado de prisão para Netanyahu? Então, quando tudo isso começou a vir à tona, Karim Khan, acho que da maneira mais corrupta possível, simplesmente avançou com esses mandados de prisão contra Netanyahu e Golan. E eu acho que a grande questão é, sabe, se você começa a fazer as contas sobre isso e percebe o que aconteceu e que, na verdade, você não teve um processo justo seguindo o seu curso. O que todos nós sabíamos no Tribunal Penal Internacional é, sabe, será que o próximo promotor poderia revogar os mandados de prisão para Netanyahu e Golan? E isso é algo que, sabe, quando o presidente Trump pede ao presidente israelense Isaac Herzog para retirar as acusações ou perdoar Netanyahu, onde você realmente gostaria de ver Netanyahu ser ajudado pelo presidente, seria forçar o Tribunal Internacional de uma forma ou de outra a retirar as acusações contra Netanyahu. Enquanto isso, vemos que o Tribunal Penal Internacional pode buscar aumentar ainda mais as acusações. Houve relatos há apenas algumas semanas de que o Tribunal Criminal está investigando e considerando emitir mandados de prisão contra o ministro das Finanças Bezalel Smotrich, certo? Então, se você não chegar a uma situação em que esses mandados de prisão sejam revogados, você basicamente está no início de um efeito bola de neve, e você poderia ver muitos outros mandados de prisão sendo emitidos contra israelenses, contra ministros israelenses, contra generais israelenses e até mesmo, potencialmente, contra soldados israelenses, contra os chamados colonos, especialmente aqueles que estão no topo das colinas. Então, sabe, eu acho que essa é uma situação muito perigosa. E o que isso faz é provar que Karim Khan estava comprometido o tempo todo. E então, sim, agora ele está sendo suspenso, mas vamos ver o que acontece depois disso. sim, ele estava comprometido. Agora vamos ver que ação tomarão. E Alex, talvez a notícia mais importante da semana seja estarmos na reta final
para o segundo encontro anual de políticas internacionais da JNS, que ocorrerá em Jerusalém, capital eterna de Israel e do povo judeu. Daqui a uma semana, no próximo domingo, começa uma conferência de 3 dias com palestrantes importantes e uma programação incrível. Vi a programação esta manhã. O que está acontecendo? Falta menos de uma semana. Bem, eu diria que até alguns dias atrás a gente nem tinha certeza se a situação de segurança ia permitir que a conferência acontecesse. Como dissemos antes no programa, o Irã lançou 24 mísseis balísticos na semana passada. Sim. Você sabe, Israel estava preparando uma campanha de retaliação em grande escala. Isso poderia ter feito Israel e os Estados Unidos mergulharem novamente, você sabe, em um conflito militar que duraria semanas. Aqui, agora está claro com o anúncio que mencionamos no início do programa, que Trump quer assinar esse memorando de entendimento com o Irã, que as coisas vão ficar calmas, pelo menos durante a próxima semana. Então, é tudo a todo vapor. O comando da frente interna, o aeroporto está aberto. Sabe, acreditamos que podemos e vamos realizar essa conferência. Mas se você olhar para a situação agora, onde a guerra parece estar parando em um ponto em que o inimigo não foi eliminado, isso vai exigir uma grande necessidade de redefinição na política israelense. Como lidar com o presidente dos Estados Unidos a partir de agora e com o Hezbollah, a situação com o Hamas ainda precisa ser resolvida. Sabe qual vai ser a doutrina de política de Israel em relação ao Irã daqui para frente? E também abordar outras questões, como os esforços diplomáticos de Israel na Europa, outros frontes diplomáticos, incluindo Índia, Sudeste Asiático, África e América Latina. Essas questões serão discutidas na Conferência de Políticas do JNS na próxima semana, com 200 palestrantes, como você citou. O primeiro-ministro foi convidado e esperamos que ele participe. O ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, estará lá. Vários outros ministros israelenses, muitos diplomatas, incluindo o embaixador dos Estados Unidos, Mike Huckabee, devem discursar. E também teremos muitos influenciadores vindo. Mark Levin, o apresentador de Luz, Liberdade e Levin, será o palestrante principal de encerramento da cúpula. Então, colocando muitas dessas questões, essas questões de políticas israelenses e também as questões da diáspora israelense e o que está acontecendo na cidade de Nova York, o que está acontecendo com o crescente antissemitismo nos Estados Unidos. Como isso se desenvolve na mídia tradicional, redes sociais e inteligência artificial? Todas essas questões estarão em pauta na próxima semana durante esta cúpula de 3 dias, nos dias 21, 22 e 23 de junho, então fiquem ligados. Ainda restam ingressos? Restam pouquíssimos ingressos. Já tem mais de 750 pessoas inscritas para a cúpula. O salão de festas do Waldorf nem comporta 750 pessoas. Então, sabe, eu acho que restam só os últimos ingressos, mas isso também será transmitido online. As plenárias principais, as plenárias da noite, serão transmitidas ao vivo pelo YouTube e pelo nosso canal. Acho que você também verá parte da cúpula sendo transmitida na TV a cabo no canal I24. E muitas das entrevistas que estão acontecendo nos bastidores da conferência, feitas pela nossa incrível equipe de vídeo, também serão carregadas no canal do YouTube nos dias seguintes à cúpula. Então, muito conteúdo está sendo produzido no Waldorf Astoria e esperamos que todos possam assistir de casa. Você vai estar lá. Se Deus quiser, estarei também. Farão um estúdio móvel e transferiremos as transmissões para o Waldorf. Estou ansioso. A cúpula de políticas Janus se aproxima. A internacional será em uma semana. Confira e até o próximo Minuto de Jerusalém. Nos vemos na cúpula. Josh Haston aqui da JNS com o CEO Alex Strayman. Não deixe de acessar a JNS TV para todo esse conteúdo incrível. Quero agradecer ao pessoal que trabalha nos bastidores aqui na JNS TV. Deixe um super agradecimento para a gente, inscreva-se e acesse jns.org para todas as últimas notícias de última hora de Israel, do Oriente Médio e de todo o mundo judaico. Nos vemos na cúpula. Tenham uma ótima semana, pessoal. Até a próxima semana no Jerusalém Minute, só na JNS TV.